Eu queria saber o seguinte, a questão da hiperatividade, segundo a medicina, não tem cura? Não. Mas tem uma progressão de melhora ou não? Uma criança hiperativa vai ser um adulto hiperativo e... Uma criança hiperativa, ela vai ser um adulto hiperativo, mas tratada. Por isso que é muito interessante, por exemplo, o pai percebe alguns dos sintomas, buscar um profissional para estar fazendo a avaliação, porque aí ela vai ter hiperatividade trabalhada, vai ser medicada e o comportamento daquela pessoa vai sendo modelado com o tempo. Pior será, por exemplo, uma pessoa, o pai percebe que a criança tem e aí ela não faz nada. Ah, eu vou bater nesse menino, precisa de couro, porque quando eu era criança, eu era assim, minha mãe bateu, a belezura que eu virei. Entendeu? Aí não toma nenhuma atitude, o menino cresce, ele vai acarretando vários problemas na vida escolar, porque existem pesquisas que comprovam que as pessoas com TDAH, elas ficam à margem da sociedade, elas não conseguem, às vezes, chegar nem no 2º grau, entende? Então, é isso. E você falou muito de sintomas, assim, a gente viu você citando vários sintomas, mas ficou um pouco vago para a gente entender quais de fato são os sintomas e qual o número de sintomas, se há ou não o número de sintomas para ser diagnosticado TDAH. A pessoa tem que ter quantos sintomas declaradamente para dizer assim, esse indivíduo aqui, ele é portador de TDAH? Vamos falar dos sintomas, assim, Os alguns. principais, né? Porque às vezes tem um pai que tem uma criança em casa, ele fala muito, só isso não serve. Sim, eu quero até testemunhar, que eu estava falando com eles antes da gente começar, que hoje, antes de vir para cá, eu liguei para o meu marido e eu falei assim, se eu podia citá-lo aqui hoje, porque ele, na verdade, é o motivo de eu estar aqui. Meu marido, ele tem o TDAH. E por causa dele também, para a glória do Senhor, nós criamos o grupo que nós vamos falar hoje no final lá na igreja, de mulheres. Porque quais são os sintomas? Vou falar do que eu vivo na minha casa. Perde chave, perde tudo. Não sabe onde coloca as coisas, então tem uma memória ruim. Esquece as coisas com muita facilidade, desorganização. Né? Isso aí no déficit de atenção. As pessoas com déficit de atenção, elas têm ojeriza por qualquer tipo de atividade que exige assim, um raciocínio mais elaborado, larga as coisas pela metade, tudo que começa não conclui. Então começa 10 cursos superior, não termina nenhum. Entende? Está fazendo um exercício, aí pula, criança. Está fazendo aqui o número 1, aí passa para o número 2, esquece de completar o número 1. Aquelas questões de escola que tem a pergunta número 1 e A e B. Confunde demais os meninos, que eles respondem a e esquece da B. Para poder ler também, dispersa, qualquer barulho tira a atenção, entende? Isso assim, dentro do déficit de atenção. Quem vai fazer esse diagnóstico é o médico. O médico vai colher aquilo que eu observei, vai pegar a informação da família e eles têm uma tabela. Então, se te responder se são 6, são 7, não sei te falar aqui, porque seria o médico que vai colocar pra gente. Mas eu sei que tem um número X de comportamento que ele vai avaliar se aquilo acontece repetitivamente, se está gerando transtorno na vida daquela pessoa, da família dela, para poder concluir isso. Então pode existir um adulto que cresceu sem um diagnóstico. Meu marido. Ele cresceu sem um diagnóstico e na adultice que foi ter o diagnóstico. Na verdade, assim, eu casei e comecei a ter transtorno dentro de casa, porque ele fazia então várias coisas. Então foi por causa dele que você foi estudar TDAH, não? Não, na verdade eu sou psicopedagoga, a gente tem que conhecer dessas coisas, porque na nossa avaliação, a gente tem que conhecer para perceber ali o que o menino tem, quando a gente está avaliando. Eu já estudei isso antes, e porque eu estudei que eu percebi que ele tinha. Vanessa, só te perguntando o seguinte, isso é mais comum em menino ou em menina? Existe essa diferenciação ou não? Eles falam assim que mais meninos que têm isso, entende? Isso não é intriga da oposição. Eu aposto que foi a mulher, eu aposto que foi a mulher que fez essa pesquisa. Eles falam que mais são os homens, entende? Mas eu não trabalho com isso na prática, não. Não tem nenhuma relação? Não, eu não conheço. Então o gênero não altera a influência? Porque muitas pessoas falam que os meninos, numa certa fase, eles são mais desatentos, têm mais dificuldade em concentrar e tudo. Então existe essa questão também, que os meninos têm uma fase que são menos atentos do que as meninas. Existe. Mas não existe uma relação que é mais com homens do que com mulheres, não existe. Eu não conheço nenhuma pesquisa científica que prove isso. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu tenho menino e menina em casa e eu já tive situações de desatenção com os dois e ter que chamar atenção na hora do para casa, presta atenção, olha aqui, o menino está lendo uma frase, aí ele fala uma palavra que não está na frase, porque ele acha que é aquela palavra. Então ele está lendo e deduz uma palavra. Mas ali. ele pode ter um raciocínio extremamente rápido, claro. Aí ele pula aquilo, não está percebendo. Claro. Mas você disse também que isso gerou em você idealizar um movimento. Foi. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que gerou em você, o que aconteceu, o que a Vanessa criou
para combater ou até mesmo para tratar o TDAH? Na verdade, é o seguinte, como eu trabalho com muito, tem 10 anos que eu tenho consultório, eu trabalho com TDAH, com dislexia, com descalculia, e a gente vai conversando com os pais, com as famílias, vai percebendo assim, a angústia que esses tipos de transtornos geram dentro da casa. Porque a mãe tem tanta coisa para fazer, né? E tem que ficar ali com aquele menino que está distraído, que está voado, que está agitado. E as mães vinham conversar comigo e falavam, Vanessa, o que eu faço? Então, eu percebi assim, muita angústia nas famílias. E eu fiz uma especialização em terapia de família. Então, no atendimento sistêmico à família, os pais colocavam isso para a gente. Como que eu faço com meu filho fazendo isso? Ajuda a gente, Vanessa. E eu também com meu marido em casa. E eu tenho conhecimento, a técnica, mas eu também sou crente. Eu falava, Jesus, eu estou conseguindo romper isso dentro da minha casa. E eu queria ajudar as pessoas de uma forma até a nível espiritual também. Não só com conhecimento científico. Aí eu tive a ideia de montar um grupo de mulheres ou que elas tenham TDAH, ou que o filho ou o esposo tivesse, alguém da família tivesse esse transtorno. E eu levei para a palestra, a pastora Ana Lúcia, que até mandar um beijo para elas, né? E quando eu conversei com a palestra, ela falou assim, Vanessa, eu não acredito, isso é resposta de oração. Porque tem muito tempo que eu estou orando, pedindo a Deus para mandar um profissional para trabalhar aqui na Casa Rosada com a gente. Não, que maravilha, vamos lá conversar com a pastora Ana Lúcia. Aí, na mesma hora, ela abriu as portas da Casa Rosada e a gente já fez... A pastora Ana Lúcia, Casa Rosada e a pastora Paulette são da Igreja da Lagoinha. É o ministério que cuida de mulheres. O pessoal que está acompanhando a gente de fora, que não conhece o contexto, seria isso. Então, você é da Lagoinha. Eu sou de Lagoinha, tem 17 anos que eu sou de Lagoinha. Eu não sabia. É. Então, eu falei com elas, a gente já iniciou esses grupos, foi uma bênção, já foram várias mulheres. Então, eu estou aqui hoje para convidar, né, as pessoas, as mulheres que quiserem participar com a gente, para conhecer sobre o assunto. Uma mulher com TDAH deve ser um negócio difícil, hein? Mas um homem também, você imagina? É difícil demais. É muito difícil. E assim, voltando lá para o meu marido, eu queria mandar um beijo para ele, que ele é uma bênção de Deus na minha vida. Como é que é o nome dele? Marcos. Marcos. Mas ele já andou dando uns trabalhos lá pra gente. Eu lembro assim, que na época, quando eu falei, gente, o Marquinhos, ele tem TDAH, não é possível isso. Aí eu fui conversar com ele, falei, Marquinhos, vamos sentar aqui. Deixa eu te falar, eu acho que você tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele, Vanessa, não vem pro meu lado com essas psicologias do Paraguai, não. Ele falou assim, que era pra me continuar com meus clientes lá no consultório, que não era pra mim, que ele não queria saber de que ele não tinha nada. Que tava ótimo, entendeu? Aí eu fui, falei, ele tava tudo ótimo. Isso na cabeça dele. Nossa, tava uma maravilha. Nossa, tava uma benção. Você tem que ver que maravilha. Aí eu falei, Jesus, eu tenho que entrar nessa situação, porque Jesus nem entra em qualquer situação. A medicina fala que TDAH não tem cura, mas para Jesus tudo tem solução. Amém. Amém. Aí eu conversei com ele, levei ele para o médico, eu trabalho junto com ele, indico muitas pessoas para esse médico, excelente. E ele foi, chegou lá, ele tem mesmo. Sabe, ele foi medicado. E uma coisa que eu gostaria de falar, muitas pessoas ficam assim, eu não vou dar remédio, que tem efeito colateral, faz isso, faz aquilo. Eu prefiro o meu marido medicado do que ele sem o remédio. Então o remédio é bom mesmo? O remédio é bom e o remédio ajuda demais. Concentre, por exemplo, quando ele fica sem tomar remédio, que às vezes ele estava esquecendo de tomar, aí o médico falou assim, põe o remédio na mão dele. Entendeu? Aí ele estava tomando, agora nem precisa de eu pôr mais que ele lembra. E o remédio, no caso, ele ajuda em quê? No caso do déficit de atenção e da hiperatividade, e traz algum efeito colateral, seja no adulto ou na criança? Olha, vamos falar no que remédio ajuda primeiro. No caso do déficit de atenção, a pessoa fica muito mais atenta. O hiperativo, ele aquieta um pouco. Tem até um remédio que chama aquieta. Ele dá uma aquietada, ele centra mais, entendeu? Tem um remédio também que chama conserta. Eu brinco falando que o remédio conserta mesmo. Aquieta, conserta. Aquieta e conserta o nome dos remédios. Entendeu? E assim, é muito bom, ajuda sim. Entende? Agora, quando o médico vai fazer a avaliação, tem algumas pessoas que têm o TDAH, mas é um TDAH mais leve. Aqui, só um minutinho. Pessoal de casa, pelo amor de Deus, não vai comprar a quieta com certa aí, sem receita, sem ir no médico, Pode não. Não. Daqui a pouco vai falar. É só com receita isso daí. É só com receita. Graças a Deus. Entendeu? Mas tem lugar que o pessoal vai lá e no chaveca lá o farmacêutico Não, leva. mas aqui, tem gente que toma totalmente errado. Eu estava atendendo um rapaz ontem, e eu até puxei a orelhinha dele, que ele levou uma prova, que ele tirou uma nota muito boa. Eu falei, como assim que você tirou essa nota? Ele, porque eu tomei o remédio. Eu tomei escondido da minha mãe. A mãe tirou o remédio, ele tomou, porque ele falou que quando ele toma o remédio, ele vai super bem nas provas. Ué? Entendeu? Então, aí você toma uma medicação de forma totalmente irresponsável. Né? Tem pais que buscam orientação médica, o médico medica, aí, por conta própria, ele vai tirar, depois começa a dar de novo. Esse remédio, por exemplo, pessoas que têm problemas de coração, geralmente o médico tem que olhar isso primeiro, porque dá ataque cardíaco. Ele tira o apetite das pessoas, entendeu? Então, você está falando do efeito colateral. Colateral e ele traz atenção e melhora a atenção? Ele traz atenção, aquieta, ele ajuda sim, mesmo. E a pessoa que faz uso desse medicamento, ela sempre vai ter que tomar ele? Ou chega uma fase da vida que ela vai retirar aos poucos?
ou não? Olha, eu vou te responder isso vendo o trabalho dos médicos que eu acompanho. Quem tem um aluno em fase de período escolar, ele toma esse remédio. Geralmente, final de semana, eles não tomam, nas férias também não tomam. E aqui os médicos que eu vejo eles fazendo, que já seria uma resposta até que seria melhor dada por um médico, né? Chega uma fase que o médico vai retirando algumas medicações. Porque, geralmente, as pessoas que eu conheço, que têm um TDAH e que eu acompanho, eles não tomam só Ritalina, porque dentro do TDAH tem as comorbidades, entende? Então, assim, tem a questão da depressão. Geralmente, as pessoas que devem ter atenção, elas têm muita angústia, tem o transtorno bipolar, que faz parte do TDAH, que é muita alteração de humor. Então, geralmente, vem acompanhado com outro tipo de medicação. Então, ele pode parar de tomar uma Ritalina, mas ele toma para o transtorno de humor. Não pode parar. Então, depende daquilo que o paciente tem. E o tem que ser o médico vai profissional organizar. acompanhando. Isso. Agora, entende? pensando praticamente, por exemplo, numa família onde tem um ou dois ou várias pessoas com TDAH, como é que poderia ser o ambiente, criar um ambiente para melhorar essa situação? O que você, na prática, fazia lá no seu caso? Eu faço. Primeira coisa, a pessoa tem que ter consciência do problema que ela tem. Eu tenho que saber que eu tenho um TDAH, entende? E o que a pessoa com TDAH faz. Porque aí eu tenho que ter paciência comigo e com os outros. Isso você está falando da perspectiva de quem tem o TDAH. De quem tem TDAH. Eu tenho que saber que eu tenho. Tá, Agora, e quem está em volta? Quem convive tem que conhecer. Por isso que a gente criou o grupo. Porque, por exemplo, eu sou mãe, eu não tenho TDAH. Vamos supor que um dos meus filhos tenha. Eu tenho que conhecer o TDAH para eu saber que horas que um comportamento é uma indisciplina e que momento que o filho está tendo um comportamento tipo do transtorno dele. Tá bacana, ele tem que conhecer. Porque às vezes ele pode estar tendo um comportamento do caráter dele mesmo, Pode. uma manifestação do próprio caráter, e não necessariamente do transtorno. Isso. Agora, eu sempre falo para os pais assim, mesmo que seu filho é hiperativo, você tem que dar limite para ele. Eu não posso olhar para o meu filho pelo um binóculo do diagnóstico. Você está entendendo? Eu não posso rotular uma pessoa. Oh, tadinho, ele fez isso aqui, ele não está fazendo para casa, está deixando de entregar os trabalhos na escola, porque ele tem déficit de atenção. A prova valia 10 e tirou 0. É porque ele tem déficit de atenção. Não, é porque ele não estudou, é porque ele não teve atitude de compromisso. Porque o remédio, ele não vai fazer ninguém tirar nota total numa prova, tirar uma nota média. Eu tenho que ter atitude. Né? Então, os pais que têm os filhos com TDAH, têm que instruir, têm que dar disciplina, têm que estar junto. Por exemplo, televisão, internet, essas coisas, ajudam ou pioram? Tudo que é demais atrapalha. Né? Eu costumo fazer com os meninos um guia de estudo, para viver. Se estudo de manhã, eu faço um quadro de horário para a parte da tarde. Então, imagina o menino todo dia na internet. Toda hora assistindo televisão. Não precisa nem ter TDAH. Os que não têm TDAH fica, os que não têm vai adquirir TDAH. Não precisa ter TDAH. Essas coisas, elas são boas, mas tudo que é demais faz mal. Mas eu digo porque, às vezes, certos estímulos no cérebro podem piorar ou ajudar, né? Então, se a criança está ali, de repente, vendo algum tipo de jogo, de filme, pode estar trazendo acarretando uma situação pior. Vou voltar, por exemplo, a gente usa jogos para atender crianças, são estímulos interessantes, mas não pode ser só isso o tempo todo, porque ele vai lá na internet, abre um joguinho e joga, legal. Eu vou assistir um filme, bacana, terminei de ler um filme, vamos fazer um resumo do que você assistiu? Porque ele vai gastar ali um conhecimento, memória, apesar que quem tem TDAH tem problema com memória, vai esquecer algumas informações, mas vai estar estimulando. Depende para que você vai usar esse estímulo, entendeu? Agora, eu sempre falo para os pais, nada de colocar o menino todos os dias na internet, quanto tempo que ele vai poder ficar na frente da televisão, tudo tem que ter organização. A Bíblia fala da decência e ordem, né? Criar uma criança como qualquer outra. Como qualquer outra. Na verdade, ele tem um déficit, mas deve ser colocado para ele a questão da disciplina, né, de uma criança, de um adulto, que deve ter isso na vida dele, independente se ele tem um déficit ou não. E, na verdade, assim, eu como profissional, eu não olho para ninguém através do diagnóstico, não. Tem uma moça que eu atendi, ela uma vez até participou do programa da Márcia comigo, ela tem dislexia, eu gosto muito dela, mandar um beijão para a Cláudia, se ela estiver assistindo. Ela chegou no consultório com esse diagnóstico e eu falei, Cláudia, estou citando o nome dela porque ela já veio aqui, né? Você vai fazer vestibular, você quer fazer o quê? Ela falou assim, eu quero ser igual a você, eu quero ser pedagoga. E quando eu falei isso para o pai dela já foi diretor de uma grande escola aqui de Belo Horizonte. Ele nem acreditava que ela poderia. Hoje ela já formou como pedagoga, trabalha, e ela tem dislexia. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu não aceitar, eu tenho TDAH, por isso que eu não vou bem na prova, por isso que eu bato muito o carro, porque as pessoas com TDAH são as que mais passam no sinal amarelo e no vermelho, porque elas são impulsivas. Tem pesquisa que comprovam isso. Não, mas e que tem seu autogoverno também, que você pode, né?
se organizar para isso, né? Então, resumindo, um cara que tem TDAH sem Jesus é uma coisa, um cara que tem TDAH com Jesus é uma coisa melhorada, vamos dizer assim. Né? Vanessa, a gente, brincadeira, viu, gente? Uma coisa aqui é só força de expressão.